Livro de Jó, a gente vai ler o último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, uma história bem conhecida por vocês. Capítulo 42, a gente vai ler 2 versículos. Encontraram aí? E a palavra de Deus diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos porque nós nos achegamos aqui pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor transforma a nossa vida, e nessa noite, Pai, eu peço para que cada um de nós seja transformado de forma significativa através da Tua Palavra, que a gente mude a nossa perspectiva sobre coisas difíceis da vida, sobre frustrações, sobre dificuldades, sobre sofrimento, que nós possamos enxergar o que o Senhor enxerga nessas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom da igreja, né, gente? É maravilhoso, tá? Vir à casa de Deus, a presença de Deus. Eu até comentei de manhã que eu gosto muito de uma frase de um filósofo, James Smith, que ele fala que ir ao culto de domingo é como recalibrar o coração. A gente recalibra o nosso coração. Estamos na presença de Deus, louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra. Eu sei que ela vai falar tremendamente com vocês, assim como ela falou comigo. Há mais de 4.000 anos atrás, é tempo, hein? 4.000 anos atrás, no período da humanidade onde nós conhecemos entre o período do cobre e do bronze, na cidade de Uz, uma cidade que ainda nós não sabemos exatamente onde ficava, existe um homem chamado Jó, o homem mais rico do Oriente, o homem nobre, conhecido por muitas pessoas. Esse homem, ele era louvado por suas virtudes. Quando a gente lê esse livro de Jó, nós entendemos sobre isso. As suas bênçãos e posses eram notáveis a todas as pessoas. A sua honra o precedia. A sua espiritualidade era demonstrada pela vida íntegra que ele levava. Essa história de Jó, ela é uma história complexa. Uma história que às vezes a gente lê e relê. Já teve vezes que eu passei e li esse livro, demorei 3 meses para ler. Já teve vezes que eu li em um dia praticamente. Mas é uma história complexa. Uma história que de fato ela mexe com as nossas vidas, com as nossas dúvidas, com os nossos anseios. E basicamente aqui esse livro ele desperta a gente para um olhar mais bíblico sobre algumas questões da vida. E Jó, ele passa por uma situação difícil, uma situação que o acometeu em sofrimento e frustração. Jó teve uma grande frustração em sua vida. E basicamente eu quero utilizar esse termo frustração porque ele é um elemento que ele faz contraponto aqui no texto que nós lemos. Frustração. Jó, ele é um homem que passa por essa frustração na vida. Algo que acontece comigo, algo que acontece com você, algo que já aconteceu ou que há de acontecer algum dia em nossa vida. Frustração. Todas as pessoas da humanidade já passaram por isso. Basicamente, frustração, quando a gente vai ver o real significado dela, é quando algo que era esperado não se cumpre. Ou quando algo que nós tínhamos é tirado de nós. Frustração, basicamente, se refere à situação pela qual Jó estava passando. Provavelmente muitos de vocês vieram e chegaram aqui nessa noite com frustrações. Alguns de vocês sentaram nos bancos da igreja, talvez maquiando muitas coisas, maquiando tristezas internas, com frustrações. Algumas pessoas estão bem, as coisas estão indo bem, mas sempre existe às vezes aquelas pedras
no sapato, que nos incomodam, que nos frustram. E outras pessoas talvez chegaram aqui nessa noite de uma forma carregada por suas frustrações. Talvez você não saiba, mas a pessoa que está do seu lado esteja repleta de frustrações. Esse livro é um livro para os frustrados. Esse livro é um livro que conecta a minha e a sua vida quando nós estamos frustrados com a vida ou quando nós nos deparamos com uma frustração. A frustração é uma experiência da humanidade, é uma experiência da vivência humana. Diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes desgostos, todos nós enfrentamos. Nem todo mundo pode ter, pode ser, pode estar da forma como queria estar. Existem muitas coisas que nós não conseguimos. Muitas pessoas aqui perderam coisas temporariamente. Outras pessoas perderam coisas para sempre. A frustração toca o meu, toca o seu coração, e talvez alguns de nós aqui estão vendo as sombras da frustração tomar conta das nossas vidas, das áreas das nossas vidas. Porque a vida do cristão, na verdade, ela não é imune às frustrações. Se você não sabia dessa notícia, eu tenho que ser o coach do fracasso para te contar isso. A vida cristã, a vida com Deus, ela não deixa a gente imune às frustrações da vida. A vida daquele que teme a Deus também passa por momentos amargos. Meu Deus do céu. A gente até arrepia quando ouve essas coisas. Onde está a palavra de Deus de vitória? A palavra de Deus tem um livro completo sobre frustração. E nós devemos dar atenção quando a palavra de Deus fala sobre frustração e sofrimento. Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco através dessa realidade da vida. Agora, a vida de Jó, o que essa vida de Jó tem a ver conosco? Jó era um homem temente a Deus, como eu e como você temos buscado. Jó é um exemplo de homem de Deus do Antigo Testamento. Ele não tinha a revelação que nós temos hoje, não tinha a palavra de Deus revelada, canonizada, não tinha o Novo e Antigo Testamento, mas ele conhecia o Senhor. Ele buscava andar em santidade. Jó é chamado de íntegro, reto, temente a Deus. Nós vemos que no capítulo 1 de Jó, Deus, ele numa assembleia diante do seu trono, entre os anjos caídos e os anjos celestiais que ainda estavam com o Senhor, ele cita a vida de Jó como homem temente a Deus. A vida de Jó era de uma integridade tão sublime que Jó é citado nessa assembleia de anjos. O Senhor vira para Satanás e fala assim: você conhece, você viu o meu servo Jó? Como ele é íntegro, como ele é um homem de Deus. Vocês imaginam você ser citado por Deus diante de seres imortais, diante do trono de Deus? Essa era a experiência que Jó tinha, nem ele sabia, mas essa é a experiência da vida de Jó. Jó era um homem de Deus. Jó foi chamado assim pois vivia em uma geração que se distanciava de Deus. Ele vivia no período patriarcal, provavelmente no período onde Abraão vivia, e muitos homens estavam se degradando, estavam buscando os seus próprios interesses. Jó, ele intercedia por seus filhos. A palavra de Deus diz que ele orava para os seus filhos, ele sacrificava para os seus filhos, ele oferecia holocaustos para os seus filhos. Jó tem uma atitude madura e piedosa quando sofre todas as tragédias que nós vimos na vida dele. Quando ele perde os seus filhos, quando ele perde as suas posses, quando ele perde todas as coisas, quando ele começa a viver cheio de doenças e tumores, Jó rasga as suas vestes e grita em adoração a Deus. Isso é um exemplo de homem de Deus. Provavelmente Jó, se estivesse nos nossos tempos, hoje ele estaria aqui conosco, sentado, servindo a Deus, buscando a sua palavra, orando pelos irmãos, servindo, ofertando o seu tempo, ofertando o seu dinheiro, amando e discipulando as pessoas. Jó era um homem íntegro.
Jó é um homem de Deus. Jó é um homem que busca a santidade de Deus. Jó é uma pessoa que é como eu e como você, que nós tínhamos uma vida de erros e agora nós estamos em uma nova vida com Cristo e nós buscamos incessantemente a sua presença. E nós ficamos maravilhados com essa vida com Deus. E nós amamos a Deus e a sua presença, a sua palavra. Porém, nós vemos que mesmo assim, Jó é acometido de um terrível sofrimento, de uma frustração que nenhum dos seus amigos conseguiu explicar. Como assim? Como essa frustração aparece numa vida de um homem tão íntegro? Muitas vezes é nosso questionamento. Por que as coisas da vida acontecem? Por que as pessoas boas às vezes padecem, às vezes morrem? Por que nós vemos uma situação trágica de uma mãe e um filho e de repente um muro cai em São Paulo e eles morrem? Esse é o grande drama do questionamento humano. Esse é o grande drama que nós passamos e nós questionamos. E nós não sabemos responder. Jó, ele passa por esse tipo de drama, ele perde seus filhos, ele perde tudo que ele tem. E não bastando, ele é acometido de doenças e tumores e cânceres. E ele não consegue dormir porque ele começa a sofrer com tudo isso. Jó, ele antes de todo esse sofrimento, ele era bem estabelecido. Ele era feliz. Ele estava vivendo em contentamento, ele tinha uma casa, uma família, ele tinha posses, ele era reconhecido. Assim como eu e como você, Jó provavelmente tinha expectativas sobre a vida. Nós temos expectativas sobre a vida. Nós temos expectativas sobre o nosso casamento, nós temos expectativas sobre o nosso trabalho, nós temos expectativas sobre os nossos filhos, sobre as nossas amizades, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida financeira. Todos nós temos expectativas. Jó provavelmente tinha as mesmas expectativas que nós. Ele se alegrava porque os seus filhos se reuniam. Ele tinha as expectativas de reunir os filhos no final do ano. Ele tinha expectativas em relação à sua vida. Agora Jó perde praticamente todas as coisas. E essa história vocês já conhecem. De repente um servo chega diante de Jó e fala: Jó, os sabeus se reuniram, alguns grupos roubaram tudo que nós tínhamos na fazenda. Outro chega e fala: olha, um grande vento bateu forte e derrubou e matou todos os seus filhos. Jó, os seus servos foram assassinados e outros foram sequestrados. Jó, ele começa a receber notícia atrás de notícia e notícia atrás de notícia, e de repente ele rasga as suas vestes. Porque ele chega no limite da sua frustração. Jó, ele chega no limite da sua frustração. O homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem íntegro que orava, que conhecia o Senhor, perde todas as coisas. É um paradoxo para nós. Nós temos dúvidas em relação a isso. Mas um homem de Deus que buscava a Deus, e muitas vezes nós perguntamos por que uma pessoa tão boa pode sofrer tal coisa. E sabe uma coisa? Aqui nós temos uma certeza. Se você não sabe, a nova vida que nós temos em Cristo também tem frustrações. A nova vida que nós temos, que nós buscamos a palavra de Deus, que nós buscamos nos exercer na santidade, nós oramos, nós buscamos viver cada vez mais perto de Deus, ela ainda nos traz frustrações. Isso é uma verdade bíblica. E aqui um parênteses que é interessante eu comentar com vocês, é que às vezes eu vejo que muitas pessoas esquivam dessa verdade. Elas tentam se esquivar, elas tentam, não quero ouvir, não quero saber.
As pessoas às vezes fogem de uma verdade que faz parte da realidade humana. As pessoas às vezes aprendem uma teologia que não é bíblica, que é tudo vitória, que é tudo um processo porque você é o protagonista principal da sua vida. Que é tudo isso, é tudo por você, e você vai alcançar isso, e você vai alcançar aquilo, ou que você está com falta de fé. As pessoas, elas têm desculpas e autoajudas a tudo. E eu vejo que muitos pregadores hoje, infelizmente, estão criando uma geração de crianças espirituais. Se é que nós podemos chamar de espirituais. A verdade é que nós precisamos nos deparar com essa verdade bíblica, porque o Senhor tem a nos ensinar com a frustração. Porque o Senhor tem a nos moldar e nos tratar e nos transformar através da frustração. Se nós olharmos pela história, Jacó foi manco boa parte da sua vida. Moisés tinha dificuldade para falar. Davi perdeu 3 filhos, um por um aborto e 2 por uma tragédia familiar. Mefibosete ficou paraplégico, Jeremias perdeu sua esposa, Estevão foi apedrejado, João foi preso e isolado durante anos em Patmos, John Bunyan foi preso, Spurgeon teve depressão, Elizabeth Elliot perdeu seu marido, Jim Elliot. Um missionário que foi evangelizar os índios Aucas. As frustrações acontecem na vida. Se nós olhamos para a história da igreja e nós percebemos que isso é uma realidade, por que nós, bonitões, não vamos passar? Não, porque todos esses que passaram tinham falta de fé. Nós às vezes não entendemos o que a palavra de Deus realmente quer nos ensinar. Nós precisamos entender essa verdade, porque muitas vezes nós vamos passar por aflições, porque o Cristo, Filho de Deus, disse para nós, no mundo nós teremos aflições. E às vezes a gente tem um complexo de Pedro. Vocês lembram quando Pedro chega para Jesus? Jesus ele está explicando para eles em Mateus 23, Mateus 16, explicando que o Cristo precisaria padecer sofrimentos. Eles com seus discípulos, e ele explica, é necessário que o Cristo padeça, é necessário que os sofrimentos aconteçam. E Pedro, espertão, espiritual, vira para Jesus, Jesus, que é isso? Só faltou ele falar, que falta de fé é essa, Jesus? Ele fala, Jesus, não, jamais, isso jamais vai acontecer. Sofrimento? Não. O Senhor jamais vai passar por sofrimento. Jesus, ele se levanta e de uma forma certa, uma palavra assertiva, ele vira para Pedro e fala o seguinte, sai da minha frente, Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Jesus basicamente estava falando o seguinte, peraí Pedro, sofrimentos também são coisas de Deus. Você não está compreendendo? As coisas de Deus também passam por sofrimentos e frustrações. Jesus ele fala isso e muitas vezes a gente tem essa ânsia porque, não, eu estou buscando a Deus porque eu quero ser livre e liberto de todas as coisas. Não é essa a vontade de Deus, muitas vezes para nós. Agora, quando nós passamos aflições, Jesus disse que nós teríamos aflições. É difícil falar uma coisa, mas se nós passamos por frustrações e aflições, nós temos que ter a certeza que isso é para a glória de Deus.
Se nós passamos por momentos difíceis, nós temos que dar glória a Deus por isso. Agora, voltando a Jó 42, uma frase interessante que Jó vai falar depois, falando a respeito de Deus. Deus, na verdade, ele vira para Jó no momento, no capítulo 39, ele fala assim: quem é esse que obscurece os meus pensamentos? Quem é esse que obscurece os meus planos? Sabe por quê? Porque nós não temos conhecimento e às vezes nós perdemos tempo conjecturando sobre as coisas da vida. Deus, ele está falando o seguinte: Jó, você não entende? Quem é você para começar a questionar as coisas que eu tenho? Quem é você para questionar os momentos, as coisas, as determinações que eu, na minha soberania, faço? Quem é esse que obscurece os meus planos? Jó, ele se questiona um momento, ele fala: os meus dias passaram e fracassaram, os meus planos e os desejos do meu coração, eu não estou conseguindo mais aguentar. Agora, queridos, uma coisa, só um parênteses para nós colocarmos isso claro. Eu não estou falando que nós devemos nos tornar insensíveis à dor alheia. As pessoas têm a sua dor e cada um conhece os seus sofrimentos, as suas dores. A questão é que nós precisamos olhar para a dor com uma forma mais bíblica. Nós precisamos olhar para o sofrimento de uma forma mais segundo a palavra de Deus e não segundo as nossas emoções. Agora Deus, ele está questionando: quem é esse que obscurece? Sabe por quê? Porque muitas vezes, vocês já repararam que nós queremos encontrar uma causa para tudo? Uma resposta para tudo? Você quer encontrar respostas para suas frustrações, você quer encontrar resposta para as frustrações das outras pessoas, e nós ficamos debatendo e debatendo e debatendo, e conversando e falando e criando hipóteses e teorias, quando não é para nós fazermos isso. O livro de Jó é um exemplo. Nós às vezes obscurecemos os planos de Deus. Nós não temos capacidade de entender todos os caminhos e descaminhos da vida. Todos os porquês da vida, nós não temos essa capacidade, nós não podemos ficar amargos, discutindo e procurando, entendendo o porquê Deus. Nós precisamos olhar mais para Ele. Entender o que o Senhor quer. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós fazemos como Jó e seus amigos. Nós falamos e 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 falamos, e passa para um e passa para outro, e pedimos opinião de um e pedimos opinião de outro e pedimos opinião de outro, e abrimos o YouTube, você assiste 10, 15, 20, 30 pregações, porque você precisa de respostas. Você entra em cursos, você lê livros de autoajuda e você não entende qual é o meu drama, Senhor, por quê? Quando muitas vezes não é para você entender o porquê. Nós buscamos e buscamos e buscamos e buscamos, e na verdade o que Deus está falando aqui é basicamente uma coisa que não é só para Jó, mas para nós aprendermos quem somos nós para obscurecermos os planos de Deus. Quem somos nós, ignorantes, pequenos, para questionar, para criticar as realidades da vida que Deus, em sua soberania, permitiu. Quem somos nós? Isso é uma mensagem realmente que confronta o nosso coração. Vocês lembram quando Jesus está passando pela Galileia e ele vê um cego de nascença? E os discípulos olham para aquele cego de nascença, e o grande debate que eles vão fazer é um debate, vamos tentar entender, Senhor, quem pecou? Os pais, esse daí? Quem que foi que errou na família? O porquê que ele nasceu dessa forma? Jesus vira para eles e fala: meus irmãos, nem os pais dele, nem ele pecaram.
Mas ele nasceu dessa forma para que a obra do Senhor se manifestasse na vida dele. A obra de Deus é muito maior, queridos. Nós estamos aqui na igreja de Deus, não dos homens. A obra da qual que nós fazemos parte, agora pela graça e misericórdia de Deus, não diz respeito a nós. Diz respeito a Ele. Os planos de Deus são maravilhosos demais para nós compreendermos. Ele é como um tecelão, eu gosto dessa imagem. Ele é como um tecelão que vai fazendo conexões e desconexões. Conexões e desconexões, passando fio. Nós não compreendemos. Ele faz curvas e linhas sem perder o controle da nossa vida. Todas as coisas são debaixo da soberania de Deus. Deus, Ele tem o controle de cada linha da nossa vida. O autor de Eclesiastes vai dizer que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Nós estamos aqui dia 13 de outubro de 2024. E esse dia já tinha nascido há muitos e milhares e milhões e trilhões de anos no coração de Deus. Ele sabia de cada detalhe, de cada sofrimento, de cada frustração que vocês trariam para esta noite. Deus, Ele sabe de todos os detalhes da nossa vida, de cada pequena coisa, de cada pequeno momento. Deus, Ele não se surpreende por nada. Deus, Ele faz e trabalha em cada momento, em cada instante. Deus é soberano. Agora Jó, depois de toda essa frustração, ele passa por um drama pessoal. Ele verbaliza uma das frases mais bonitas da Bíblia. Jó, ele sofreu, padeceu, foi questionado por seus amigos, foi motivo de chacota. Quantas noites em claro, talvez ele lembrava dos seus filhos, da sua vida como era antes. Mas depois de tudo isso, e depois que Deus chega e argumenta, quando a palavra de Deus entra na vida de Jó, quando a palavra de Deus chacoalha completamente a vida de Jó, a partir do capítulo 39, ele tem uma tremenda mudança em seu coração. E Jó, ele faz uma expressão, e ele diz o seguinte: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso partiu de uma vida e das entranhas de Jó, depois de um grande sofrimento, porque ele conheceu a Deus. Ele conhece a Deus. E na verdade, uma questão interessante, que no original não existe a palavra frustrado, na verdade ela cai muito bem nesse contexto, mas a palavra é mais designada como ser inacessível, como impossibilitar, ou como a sua raiz, que vai dizer cortar fora ou colher, mas basicamente é dizendo: Senhor, os teus planos jamais são inacessíveis ao Senhor. Senhor, os seus planos jamais podem ser impossíveis a Ti. Os Teus planos não podem ser frustrados. Os Seus planos jamais se frustrarão. Jó expressa uma profunda frase teológica que brota desse coração e da sua experiência pessoal depois das suas frustrações. Jó não vivia apenas nas teorias, mas agora ele conhece a Deus. Porque Deus, como Pai, o disciplinou. Porque Deus permitiu que coisas acontecessem na sua vida. Agora o autor de Hebreus, ele vai falar uma coisa interessante no capítulo 12.
E ele diz o seguinte: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês não são filhos, mas bastardos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico, ao qual tem sido por ela exercitados fruto de justiça. A disciplina de Deus gera o verdadeiro fruto que você precisa. E nós olhamos muitas vezes como dramas, como frustrações, como problemas, mas nós não olhamos como sabedoria de Deus. Nós não olhamos como o Senhor sabe de todas as coisas e por isso eu vou confiar. Nós não entendemos. Nós não entendemos porque nós precisamos compreender isso. Quando nós nos deparamos com essa natureza de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos olhar de forma correta, de forma bíblica. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, soberano e Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai que cuida dos seus filhos. Deus se importa com cada um dos detalhes da nossa vida, com cada um dos momentos, com cada um dos segundos da nossa vida. Deus se importa. E muitas vezes a importância que Ele dá a nós gerará frustrações em nossa vida. Muitas vezes as mudanças que nós precisamos, porque Ele é soberano. Muitas vezes essas mudanças que nós precisamos e nós não enxergamos, precisarão ser transformadas através de frustrações, através de dramas pessoais. Muitas vezes nós precisamos entender isso. E nós, assim como Jó, já sabíamos sobre Deus. Nós sabemos sobre Deus. Eu sei sobre Deus. Eu leio a palavra. Eu cresci na igreja, Juninho. Eu leio livros. Eu sirvo nos ministérios. Jó também tinha uma vida íntegra. Mas a experiência que ele passa não vem apenas de teorias, não vem apenas de teologias apenas da mente, mas vem de uma vida que testemunha a soberania de Deus. Porque o que ele diz agora é que, Senhor, eu sabia sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Eu sabia sobre quem o Senhor era, mas agora no meu dia eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu sabia que o Senhor é bom e eu canto os teus louvores e eu cresci na igreja, Senhor. Mas agora eu entendo que depois desse drama, dessa frustração, depois do choro, depois da dor, eu te conheço, Deus. Eu sei quem você é. E muitas vezes, queridos, nós precisamos ser chacoalhados pela frustração. E glória a Deus por isso. Chacoalhados porque nós precisamos de mudança. Nós precisamos de aperfeiçoamento em santidade. Muitas vezes nós precisamos disso.
Sabe por quê? Porque a nossa frustração não significa a frustração de Deus. Isso é maravilhoso. A nossa frustração não significa a frustração de Deus. Você entende o peso que essa frase tem? Porque talvez você chegou aqui frustrado com algo, mas essa tua frustração não significa a frustração de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o nosso soberano, é sobre o nosso amado da nossa alma. A nossa frustração não significa a frustração de Deus. A certeza de Jó é que Deus e seus planos não podem ser frustrados. Queridos, essa é uma verdade bíblica, é uma verdade eterna e tremendamente absoluta para nós. E você pode estar se perguntando, hoje, ultimamente, talvez perguntas estão permeando o teu coração, talvez pessoas não saibam das suas perguntas. Talvez elas viraram até mesmo cicatrizes na tua vida. Senhor, por que não deu certo? Senhor, por que eu perdi meu emprego? Senhor, porque eu levei essa rasteira da vida? Senhor, porque algo que parecia tão bom não foi para frente? Senhor, por que eu perdi algo? Senhor, por que eu perdi alguém? Senhor, porque tudo ao mesmo tempo, Deus. Ou como Jó, talvez nós vamos perguntar, em Jó 10 ele diz o seguinte: serás que tenho prazer em me oprimir, Senhor? Será que o Senhor tem prazer em oprimir uma vida, Senhor? Mas sobre todos esses questionamentos, sobre todas essas coisas, depois de toda a frustração, depois de todo o sofrimento, ele entende: Senhor, eu bem sei que tudo podes. Senhor, eu não sei o porquê. Senhor, por que isso, por que aquilo, por que isso? Não, Senhor. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, meu Deus. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Isso é uma verdade para mim, é uma verdade para vocês. Os seus planos podem ser frustrados. E tomara que eles sejam frustrados, para que os planos de Deus sejam soberanos sobre a sua vida. Essa é a verdade para nós. Os meus planos podem ser frustrados, eu posso ser frustrado, meus sonhos podem ser frustrados, meus objetivos podem ser frustrados, mas os seus planos, Senhor, jamais podem ser frustrados, Deus. Jamais, Senhor. Glória a Deus por isso. Queridos, os nossos sonhos podem estar inacessíveis hoje. Talvez distantes de nós. Talvez coisas estejam longe de serem alcançadas, impossibilitadas. Mas que importa? Sabe por quê? Porque se você está aqui hoje, você sabe que você fez uma escolha diante de Deus e diante das testemunhas, que você foi crucificado com Cristo e já não é você quem vive. E se não é você quem vive, a tua vida é para a glória de Deus. A minha vida é tua, Senhor. Não importa os meus planos. Se eu quis ir para a esquerda e o Senhor quis que eu fosse para a direita, glória a Deus. Se eu pensei em tantos planos e isso e aquilo, mas o Senhor me levou a outros lugares, glória a Deus por isso, Deus. O que importa é que a sua vontade seja feita em minha vida, Pai.
Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes eu cheguei aqui frustrado. Só sou eu que passo por frustrações. Quantas vezes eu sentei nos bancos dessa igreja, 29 anos de Bíblica. Quantas vezes eu sentei aqui nos bancos da igreja frustrado com muitas coisas. Eu sei que muitas vezes vocês chegam aqui e sentam com frustrações. E talvez você pegou as últimas forças que tinha para se trocar, para colocar uma roupa, ou está nas suas últimas forças para vir para a igreja. Talvez você se ajeitou, escolheu a sua roupa. Talvez você passou a semana com aquela dor no abdômen de frustração. Talvez a tua face, o choro engolido atrás do teu rosto. Talvez com cicatrizes. Talvez você esteja frustrado. Mas se você está aqui, o Senhor quer que você saiba que os planos dele sobre a sua vida jamais foram frustrados. Porque às vezes a gente acha que são os nossos planos que precisam ser cumpridos. Mas se você chegou aqui com um pouco de força, tire força nessa verdade da palavra de Deus, que os planos de Deus jamais podem ser frustrados sobre a sua vida. Pegue a tua dor, pegue o teu sofrimento, coloque diante desta frase bíblica. Pegue a sua frustração, pegue os teus medos, pegue as suas inconstâncias, pegue tudo aquilo que tem tentado tirar a tua paz, coloque diante dessa frase de Jó, porque diante do Senhor nenhum plano pode ser frustrado. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Queridos, nós precisamos olhar menos para nós e mais para Ele. Menos nossas coisas, nossos planos, mas seja feita a Tua vontade, Senhor. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar, não devemos batalhar por nossa vida. Pelo contrário, nós devemos sim. O próprio Cristo no jardim do Getsemane, orando ao Senhor, Ele diz o seguinte: Senhor, afasta-se de mim esse cálice, Senhor, mas que seja feita a Tua vontade sobre mim. Parece uma coisa difícil de ouvir, mas essa é basicamente uma oração frustrada do Filho de Deus. Deus não afastou o cálice de Cristo, mas Cristo já tinha o entendimento de que, sobretudo, seja feita em minha vida a Tua vontade, Deus. Seja feita em minha vida a Tua vontade, Senhor. Se for pela frustração, seja feita em mim a Tua vontade, Deus. Olhar menos para nós, olhar mais para Ele. Agora, uma coisa que Jó fala, logo em seguida, é que nós precisamos entender que o objetivo da frustração no homem e na mulher de Deus, segundo a soberania de Deus, é nos fazer achegar a Ele. Jó fala que agora os olhos dele veem a Deus. Elizabeth Elliot tem uma frase que eu gosto muito, dura, mas uma verdade. Ela que escreveu um livro fantástico, eu indico para todos vocês, O Sofrimento Nunca é em Vão. Ela perdeu seu marido, um missionário no Equador, que foi pregar aos índios Aucas. E ela perdoou a tribo.
Ela se casou novamente e o seu segundo marido também morreu. Ela passou por um drama gigantesco da vida. E ela diz o seguinte: Deus não vai te proteger de nada que te faça mais parecido com Cristo. Queridos, Deus não vai te livrar de coisas que vão te tornar mais parecidos com Cristo. Se for a frustração, se prepara. Porque o que importa é que você seja semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo fala que Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo precisa ser formado das nossas entranhas. Porque o objetivo de Deus, queridos, não é que você tenha uma boa casa. Não é que você tenha um bom carro, não é que você tenha uma vida plena, não é que você ande de vitória em vitória, vitória em vitória, não é apenas as curas, os milagres, o mar aberto, o milagre da vida financeira, não é isso. O objetivo de Deus para a tua vida é que você seja semelhante ao Filho de Deus, ressurreto, o homem que nasceu para se sacrificar por nós. O objetivo de Deus em toda a Escritura é que nós sejamos bondosos, amorosos, longânimos, que nós possamos aguentar os dramas da vida, que nós possamos nos assemelhar ao nosso Senhor. Esse é o objetivo para a tua vida. E se existem coisas que vão te fazer mais parecido com Cristo, mas que exigem dor, o Senhor há de permitir. E glória a Deus por isso. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, igreja. Esse é o desejo de Deus para nós. Os meus olhos te veem, Deus. O salmista, no Salmo 119, vai dizer: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes é bom passar pela aflição, para que nós possamos aprender os mandamentos de Deus do nosso coração. No nosso coração. Na nossa vida. John Bunyan foi um pregador que foi preso em 1660, um grande homem de Deus. Ele foi preso durante 12 anos, na verdade, na prisão de Bedford. Nos seus escritos ele diz que ele chorava, porque ele lembrava da sua esposa, da sua filhinha cega. Ele chorava na cadeia porque ele foi preso justamente por pregar o Evangelho. E ele foi preso e enquanto ele estava na cela, ele lembrava da sua filha cega. Ele pensava, naquele momento, era um momento muito distante do nosso tempo, não existia ainda direitos civis de forma como nós entendemos hoje, não existia formas de contactar a família. E naquele momento, John Bunyan, ele chorava pensando que a filha dele cresceria pobre, jogada nas praças, pedindo. E ele chorando. Certa noite, John Bunyan adormece. E ele tem um sonho. E ele escreve num prefácio de um dos seus livros mais magníficos e mais magníficos da literatura humana. Vi um homem vestido de trapos, com o rosto virado para sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. Ultimamente eu tenho deixado o livro O Peregrino, de John Bunyan, de cabeceira na minha cama, tenho lido. Um livro maravilhoso, que foi escrito em meio à frustração.
O Peregrino foi traduzido depois de anos para mais de 200 línguas, e sabe Deus quantas pessoas já leram o Peregrino. A literatura inglesa foi influenciada pelo Peregrino. Charles Dickens, um grande literário a inglês, escreveu influenciado pelo Peregrino. Charles Spurgeon leu mais de 50 vezes o Peregrino. Grandes homens de Deus leram o Peregrino, porque John Bunyan entendeu que na frustração o Senhor realiza o seu propósito. Tiago, ele vai escrever, para nós finalizarmos, se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago 5. Nós vamos ver uma passagem que basicamente ele resume a vida de Jó. Tiago 5, versículo 11. Ele diz o seguinte: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O interessante é que Deus, ele não dá as respostas para Jó no livro. Deus, ele não fala: olha Jó, eu fiz isso por conta disso, por conta daquilo. Deus apenas mostra a sua grandeza. Jó, você estava aqui desde o começo da criação. Você estava aqui quando eu criei as leis da física, as estrelas, os montes, os animais e todas as coisas. Vocês estavam aqui quando Deus criou todas essas coisas. Tiago vai dizer que o desfecho da história de Jó é que mesmo sobre a frustração, Deus é bom e misericordioso. Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Deus é cheio de misericórdia e compaixão. E se nós deparamos hoje com a palavra de Deus, e se você tem uma frustração, ou se você passar por algo que vai te frustrar, lembre-se que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. O bem de Deus não é o bem que você imagina. Muitas vezes nós achamos que o bem para a nossa vida é um determinado bem. Mas a maioria das vezes não será o que Deus imagina no seu coração. Deus é misericordioso. E o maravilhoso é que a palavra de Deus diz que todas as coisas terminaram bem. Não será um sofrimento eterno, queridos. É uma fase. Essa própria vida que nós vivemos nessa vida, nessa carne, é uma fase. Mas todas as coisas vão terminar bem. E um dia nós olharemos o sol raiar. Nós entenderemos todas as coisas que nós passamos, todos os dramas, todas as perdas, todos os lutos, toda a dor que nós vivemos, nós vamos entender diante da presença de Deus. Para fechar, eu gosto muito de uma música que Estênio Márcios escreveu, chamado Tapeceiro. Não sei se vocês já ouviram falar. E é basicamente isso que acontece não só na vida de Jó, mas em toda a nossa vida. E a música diz o seguinte: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria,
é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Queridos, entendam que a sua vida não está jogada ao além ou ao acaso, mas existe um Deus soberano, um Deus onipotente, onipresente, poderoso sobre cada coisa no universo, que está costurando todas as linhas da tua vida, e que nós podemos ter a certeza que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Vamos nos colocar de pé para a glória e honra de Deus. E eu peço que nessa noite você reflita sobre isso. Eu sei que Jó é um livro pesado e nós precisamos refletir sobre coisas difíceis da vida. Não podemos fugir dessas coisas, queridos. Nenhum homem ou mulher de Deus na história da igreja fugiu de dor e sofrimento. E não será nós que vamos fugir. Nós precisamos entender. Eu peço que você medite no teu coração. Pense agora nas suas frustrações pessoais, em talvez coisas que têm tocado o teu coração, que têm entrado de uma forma difícil. E vamos orar. Vamos entrar na presença diante do Deus de Jó. Coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós não entendemos as coisas da vida, nosso Deus. Nós muitas vezes não entendemos as frustrações pelas quais nós passamos, pelos dramas pessoais, Pai. Nós somos insignificantes, Senhor. Nós sentimos dor, nós sentimos sofrimento, nós sentimos tristeza, dúvida, Senhor, apatia, Pai. E nós nos achegamos diante da Tua santa presença, Deus, porque nós queremos, Pai, Te engrandecer, Pai. Se nós não temos os porquês da vida, nós temos o grande porquê. Se nós não temos as razões, os motivos pelos nossos dramas e frustrações, nós temos a Ti, Senhor. E isso basta a nós, Pai. Senhor, o que eu te peço é que, se for Deus, para nós sermos transformados à Tua imagem e semelhança, não nos prive da frustração, Pai. É uma oração difícil para nós fazermos, Deus, mas se for para nós nos achegarmos a Ti, não nos prive da frustração, Pai. Se for para que nós não nos desviemos, se for para que nós não voltemos os nossos olhos para trás, para o mundo, para a carne, Senhor, nos frustre, Senhor. Nos leve para o lugar onde é a Tua vontade em nossa vida, Pai. É o que eu oro para cada um dos meus irmãos, para cada um de nós, Deus, e nos dê força para enfrentar. E nós Te damos glória, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é cheio de compaixão, cheio de misericórdia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor, e que nós podemos dizer com certeza, Pai, bem sei que tudo podes, Deus, e nenhum dos Teus planos em nossa vida jamais será frustrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, amém.